Doutor, o que é exatamente a anemia? A gente começando o papo. Pois bem, Sidney, anemia é uma baixa quantidade de células sanguíneas. O sangue ele é formado por células, né? E as células vermelhas são as hemácias, são as células que mantêm a oxigenação, são células que mantêm a questão de troca de nutrientes com o organismo. Então, anemia é uma baixa quantidade de células vermelhas, de hemácias no sangue, gerando sintomas que a gente vai falar também. Isso pode acontecer por pouca produção, pode acontecer por perda de sangue. Então, resumindo, é pouco sangue. Existem vários tipos de anemia? Existem anemias causadas por diversas etiologias, né? Como eu falei, tem aquelas causadas por baixa produção. Por exemplo, o paciente tem uma deficiência na alimentação de ferro ou de algum outro nutriente que esteja relacionado com o metabolismo do ferro, ele tem uma anemia por falta de produção. Ele tem um câncer no sangue, na medula, que atrapalha a medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos do sangue, as células sanguíneas. Então, é uma anemia também por baixa produção. Ele pode ter uma deficiência, uma doença que leve com que ele tenha uma baixa produção de um hormônio que estimula a formação de sangue, por exemplo, a eritropoetina, que é produzida no rim. Então, se você tem um problema no rim, insuficiência renal, você vai ter uma baixa produção desse hormônio, você vai ter quantidade de estoques de ferro, mas não vai conseguir fazer com que esse ferro se transforme, seja transformado em hemácia, em sangue. Tem uma doença que causa inflamação no organismo, uma artrite, ou mesmo um quadro agudo de inflamação. Você tem uma retenção de ferro nas células do intestino, e esse ferro não vai para a corrente sanguínea, isso mediado por uma enzima chamada hepcidina. Então, ou você tem um sangramento oculto, ou um sangramento visível, você perde sangue e você vai ter anemia. Ou você não produz, você produz ineficientemente, ou você está perdendo. Então, tem essas causas, geralmente. Como é que as pessoas, as famílias, né, os cuidadores, eles identificam que o idoso pode estar com anemia? Os sintomas, Sidney, eles são inespecíficos, tanto no jovem como no adulto. No idoso, pelo fato de ser mais inespecífico ainda a maioria das doenças, a gente tem uma certa dificuldade, porque são sintomas que várias doenças podem dar. Uma fadiga, muitas doenças podem dar uma fadiga. Um cansaço, muitas doenças podem dar. Então, fadiga, cansaço, falta de energia, palidez, o paciente fica branco, fica pálido. Nos olhos, tem alguma coisa? Palidez nos olhos, pode ficar assim, a mucosa do olho, essa partezinha de dentro do olho, ela é rosada, ela pode ficar esbranquiçada. Então, os sintomas são basicamente os mesmos do adulto jovem: fraco, pálido, sem energia. A diferença é que no idoso, como ele tem muitas outras comorbidades, ele pode, além disso, descompensar alguma doença que ele tenha. Por exemplo, ele tem uma doença no coração, ele tem anemia, e a anemia descompensa, faz com que a doença do coração saia da sua normalidade e ele adoeça da outra doença, descompensa outras doenças. Então, no paciente idoso, além de ser importante da gente identificar, porque ele pode piorar doenças, ele também tem uma piora na qualidade de vida. Ele fica mais limitado, ele fica com maior risco de cair, de fragilizar. Está muito associado à anemia com déficit cognitivo, com perda de desorientação, com depressão. Na verdade, a anemia ela é um marcador independente de mortalidade. Quem tem anemia morre mais do que quem não tem anemia. Então, numa internação, por exemplo, você sabe que aquele paciente que já tem anemia, ele é mais morredor, assim vamos dizer, do que o paciente que não tem. Então, o reconhecimento é muito importante, embora não seja tão fácil. As pessoas vão para a consulta, mas pelo sintoma de fadiga, pensando que é outras coisas, mas pode ser a anemia. Que o diagnóstico é feito por um exame de sangue. Mas ela é mais prevalente no idoso, ali 70 anos mais ou menos? À medida que a gente vai ficando mais velho, a prevalência vai aumentando.
Por exemplo, entre 65 e 75 anos, uma média de 10 a 12%, dependendo da fonte que a gente vá. Quando passa de 75 anos, isso vai para 15, 16%. E acima de 85, a prevalência chega, por exemplo, a um quarto da população idosa tem anemia. As causas são as mais variadas e no idoso as causas elas são um pouco diferentes do adulto jovem. Então é um pouquinho mais prevalente. Algumas hipóteses são levantadas. Por exemplo, acredita-se que o envelhecimento ele cursa com menor estímulo na medula óssea para a produção. A eritropoiese ela é menos assim, estimulada. Acredita-se que pelo fato das doenças crônicas que o idoso tem, ele seja um indivíduo inflamado e ele tem uma tendência maior a ter anemia. Entretanto, a anemia no idoso e no adulto jovem, os números são iguais. O valor para idoso e para jovem é igual, como diabetes. Não tem diferença de... Não, no idoso, se ele tiver um pouquinho de anemia, é normal. Não, anemia, em nenhuma hipótese, seja a criança, seja adulto, seja o jovem, ele baixou aquele valor no exame de sangue, é considerado a anemia. O diagnóstico ele é eminentemente laboratorial. Tem os sintomas, a síndrome anêmica, mas é laboratorial. O ouvinte aqui perguntando se comer feijão é bom para evitar anemia ou melhorar a situação. Uma pergunta bem corriqueira, né? As pessoas, quando a gente fala em anemia, é porque o feijão tem uma quantidade de ferro maior, né? Ele é um alimento rico em ferro. Então as pessoas já, doutor, vou começar a comer mais beterraba, mais feijão, mais isso, mais aquilo. Entretanto, a gente tem que lembrar que apenas 1/3 das anemias elas são por falta de ferro, né? Eles são por deficiência nutricional ou por má absorção. E é nesses casos sim que o feijão vai fazer uma diferença. Uma alimentação, na verdade, rica em ferro. As outras 70% das anemias no paciente idoso, elas são por outras causas. Elas são por câncer, seja ele em qualquer parte, ou câncer no próprio sistema sanguíneo, pode ser por uma doença na tireoide, pode ser por uma doença renal. Então, existem várias outras causas de anemia que não é só o feijão, não. Na verdade, o melhor tratamento da anemia é você investigar a causa dela. É você ir atrás, porque pode ser desde um problema na alimentação a um câncer, que é uma doença extremamente assim, preocupante para a maioria das pessoas, dependendo do local. Então, o feijão, sim, ele é bom para quem tem anemia. Agora, possa ser que só o feijão não resolva, principalmente a depender do tipo de anemia. Se é uma anemia porque ele está perdendo sangue no hemorroida, por exemplo, ele só vai resolver quando ele resolver a hemorroida. É bom manter o feijão, até para recuperar o que ele está teoricamente perdendo, mas não é a única coisa a se fazer. Muito mais importante do que o feijão, muito mais importante do que mesmo o sulfato ferroso, do que mesmo a medicação, é você saber por que aquela anemia. Ela está lhe dizendo, eu sempre associo com febre. Febre é um sintoma, ali um sinal, você tem a temperatura alta, mas o que está causando a febre, se é uma infecção ou não, você faz a dipirona para baixar ali a febre, mas tem alguma coisa por trás. O senhor falou aí na questão da hemorroida, né? Que provoca o sangramento, então o indivíduo está perdendo sangue, né? Mulheres que têm uma menstruação descontrolada lá com a idade mais avançada, né? Pode ser aí um gatilho para um problema de anemia? No adulto jovem, ou no adulto jovem? Mulher, sim, o período menstrual é um período que ela tem menos sangue, ela perde sangue. Agora, daí a ter um laboratório compatível, ela tem menos sangue, mas não necessariamente ela vai ter anemia, a não ser que ela tenha um sangramento anormal. Grávidas também tem uma anemia na gestação, assim, dilui o ferro do sangue. No idoso, o sangramento transvaginal é igual a investigar câncer. Idoso, a mulher idosa ela não menstrua mais, então se ela está sangrando, a gente tem que pesquisar obrigatoriamente câncer. Não necessariamente vai ser câncer, pode ser um distúrbio na coagulação, pode ser alguma alteração hormonal, mas metrorragia, sangramento transvaginal na mulher idosa, principalmente com anemia, com outras repercussões, a gente tem que investigar câncer. Muito bem, vamos agora trazer as perguntas do ouvinte, né, que estão enviando para cá em áudio ou em texto. Em áudio, vamos lá.
Boa tarde, doutor Belício. É Maricota aqui do Castelo. Eu tô perguntando a você, porque eu não como doce. O doce que eu como é rapadura, assim. Que eu gosto muito de feijão de carocinho com rapadura e arroz de leite. Faz mal, se é perigoso para dar diabetes? Não, não. Se ela não é diabética. E aqui e acolá que ela come uma rapadurazinha, se ela. Não, na verdade, excesso de carboidrato, de açúcar, ele pode sim cursar com um risco maior de diabetes. A outra coisa foi arroz, né? Feijão, acho, né? Feijão e caroço. Não, feijão não, ninguém vai desenvolver um diabetes porque está comendo feijão e arroz, não. No paciente que é diabético, aí é diferente. Paciente que tem altos níveis de glicemia, que pode necessitar de insulina, esses vão ter uma alimentação diferenciada, e aí possa ser que tenha algumas restrições. Mas, via de regra, feijão e arroz, pelo contrário, é uma comida extremamente rica em nutrientes para o idoso e para qualquer pessoa. Já a rapadura, ela pode, assim, se você ingerir demais, ela é doce, ela é açúcar, ela é glicose, por isso pode fazer mal, sim. Eu pensei que ia perguntar, quando falou de rapadura, eu pensei que ia perguntar, os idosos, assim, eles têm uma cultura, as pessoas mais antigas, né, tem uma cultura de que é bom comer rapadura, quem tem anemia, né, comer rapadura, então diz que, não, dá sangue, diz que rapadura dá sangue, e na verdade não é uma estratégia tão adequada, né, para se tratar anemia, comer só rapadura. Eu sempre digo, é buscar a causa. O feijãozinho com rapadura é bom, viu? Bom, tem um ouvinte fazendo pergunta de áudio, vamos lá. Doutor Belísio, aqui é Sandra. Eu gostaria de saber se a anemia tem alguma coisa a ver com a medicação que a gente toma também, se tem alguma medicação que pode dar um pouco de anemia. Eu nunca tive anemia, nunca tive problema de anemia, mas agora que entrei na menopausa e tomando remédio e tal, eu fico fazendo o exame de hemograma e fica sempre dando uma anemia indiscretazinha, é o que o doutor diz, é discreta. Isso é caso de eu me preocupar? Ou será que isso também pode ser? O que é que o senhor acha? Pode ser do AS que eu estou tomando, que eu não tomava e agora estou tendo que tomar por uso contínuo? Ou é por conta da rosuvastatina também pode dar isso, porque a nutricionista diz que quem toma rosuvastatina tem que tomar ômega 3, porque a rosuvastatina tira uma enzima que o corpo da gente produz. E eu não tomei essa ômega 3, né? O que é que o senhor acha? O senhor acha o quê? Que essa rosuvastatina, ela pode ser tomada assim em uso contínuo, e o AS também, porque eu tenho uma gordurinha em 4 veias do coração. O que é que o senhor acha? Obrigado, tchau, é Sandra. Uma gordurinha em 4 veias do coração, a gente escutando assim, pensa até que é só uma gordurinha, não. É só o coração que vai entupir, dar um infarto e a pessoa morrer, é só isso, né? Olha, quem tem doença arterial coronariana, que é essa gordurinha no coração, tem que tomar estatina e antiagregante pro resto da vida, na boa parte das vezes. É o tratamento padrão ouro. Se a estatina dá isso ou dá aquilo, ou se o AS dá isso ou dá aquilo, não é problema do AS e da estatina. Vai ter que se resolver as outras coisas, porque sem estatina, no caso a rosuva, sem o AS, o risco dela ter um infarto de entupir de vez, ou se ela já entupiu uma artéria por gordura, reentupir é muito alto. Então, quem tem doença arterial coronariana, seja estável, seja angina, ou seja como prevenção secundária, tem que tomar antiagregante, no caso dela é o AS, e estatina. Isso é fato. Ela perguntou se também tinha algum remédio que podia causar anemia. Sim, tem alguns remédios, por exemplo, quimioterápicos. Pacientes que fazem tratamento de câncer com quimioterapia, eles podem sim ter anemia pelo medicamento. Tem alguns medicamentos que inibem a absorção de algumas substâncias que participam da formação da hemácia. Então, alguns medicamentos podem causar essa assim, anemia, né? Alguns quelantes do ferro podem causar
anemia. Então, sim, alguns medicamentos, mais conhecidos, alguns quimioterápicos, que eles causam anemias, tem alguns medicamentos que causam anemia. Então, o AS, ele, assim, pode sim levar a um sangramento oculto, o paciente ter uma irritação no estômago, ter uma alteração na coagulação e ele sangrar para o outro canto que não esteja vendo, e a anemia seja justificada por isso. Mas é raríssimo. Raríssimo não. Isso é raro. Não recomendo parar de jeito nenhum AS porque está com anemia. Recomendo investigar melhor essa anemia. Então, uma pergunta extremamente pertinente. Tem remédio que causa, mas a estatina e o AS, para ela que tem uma gordurinha no coração, é a vida dela que está sendo mantida por isso. Tem outra? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Foi isso mesmo, né? Que a pergunta foi meio grande. Não? Isso. Doutor Belísio, boa tarde. Minha mãe tem... Sidney, só interrompendo. Mandar um abraço aqui para o pessoal de Equador que está no Instagram. Então eles estão pedindo para mandar um abraço. Socorro, mandar um abraço para Socorro e toda a turma de Equador. Vamos lá, doutor Belísio. Minha mãe tem 75 anos, tem Parkinson há 12 anos, inclusive bem avançado. 55 anos? 75. Tá fazendo tratamento com cannabis, mas ela não dorme à noite. E aí? Toma clonazepam gotas, está tomando 40 gotas, mas acho que está em excesso. Será por isso? O nome dela é Suzy. Pronto. Insônia na doença de Parkinson. Na verdade, os pacientes parkinsonianos, eles têm muito transtorno do sono. Eles têm síndrome da perna inquieta, que é aquela agonia na perna, ele só consegue dormir se ficar mexendo as pernas. Não é aquela pessoa que fica balançando as pernas durante o dia, não. É quando vai dormir, ele tem uma inquietação que ele sente desconforto, não consegue nem dormir. Inclusive, está muito associada a anemia, a gente estava falando de anemia, com o síndrome das pernas inquietas. Uma das causas de síndrome da perna inquieta é anemia, é insuficiência vascular e é Parkinson. Parkinson cursa muito por síndrome da perna inquieta, então ela pode não dormir por causa disso. Pode não dormir por transtorno do sono REM. O paciente que tem doença de Parkinson, ele tem muito transtorno do sono REM. Ele não consegue relaxar e ele fica acordando várias vezes. Tem uns que tem outros transtornos do sono, fica conversando à noite. Então, Parkinson e sono são duas coisas que andam ali sempre tendo problema. O Parkinson gera muito transtorno do sono, seja perna inquieta, seja transtorno do sono REM, seja por pesadelo, por a própria insônia, dificuldade de dormir. A doença de Parkinson ela cursa com isso. Mas numa abordagem geral, a gente teria que ver a causa. O paciente tem Parkinson, ele pode estar tomando algum medicamento que dá insônia, ele pode estar tendo dor porque é todo travado e não consegue dormir, ele pode estar tendo ronco porque ele tem uma respiração. Então, assim, é uma pergunta um pouco difícil da gente conseguir dar uma resposta, porque aí o problema não é só a insônia, o problema aí não é só um Parkinson, é um Parkinson levando a insônia. Então teria que se avaliar, principalmente no paciente que está com altas doses de benzodiazepina, que esse clonazepam, ele não pode aumentar o tanto que foi, não vai mais melhorar esse sono, nem pode tirar de vez também, porque vai dar problema. Então assim, teria que se procurar uma causa, e na maioria das vezes a eficácia da higiene do sono é muito melhor do que simplesmente associar um tratamento medicamentoso. Isso em geral. Na doença de Parkinson, como eu falei, tem muitas doenças associadas. Possa ser que seja necessário sim um indutor do sono. Medida de higiene de sono, como a gente já falou, evitar dormir durante o dia, evitar ficar deitado esperando o sono chegar. Quando deitar, o sono tem que chegar, evitar luz zoada no quarto, evitar dormir preocupado, pegar um caderno e anotar, evitar estresse. Então assim, você vai tentando fazer uma coisa por dia, ver se não está com dor, dá remédio para dor, evitar ficar acordando para urinar. Então, medidas de higiene do sono, que inclusive no Instagram esses dias a gente postou, tá lá, ficou bem bacana. As pessoas podem entrar lá e dar uma olhada. Facilita muito e é muito mais eficaz do que mesmo só remédio para dormir. Muito bem, tem um pessoal aqui dizendo que está assistindo na transmissão que eu estou fazendo no meu Instagram. Tá concorrendo comigo, né? Em São João do Sabugi, Lucineide Medeiros, um abraço para ela. A Aldenira. Hein? Não é a radialista não. Ela tem uma irmã, ela é Lucineide Medeiros e a outra Lucinete, acho que é Lucinete Medeiros.
Aldenira Santana está acompanhando em São João do Sabugi, desculpe, em São Fernando, né? Maria Dalva entrou aí, Gracinha, Andréa Silva, Roberta Carla está dizendo, Parkinson, demência é complicado. Cislânia, socorro. Roberta, manda um abraço para ela. Ela tem uma paciente parkinsoniana em casa e a gente compartilha informações com frequência pela internet e pelo programa. Dá um abraço para ela. Tá dizendo, tá ótimo agora, doutor Belício. Valeu. Tem uma pergunta aí em áudio? Vamos lá. Doutor, boa tarde. Doutor, eu tenho um bolso na tireoide e estou em tratamento. Quando penso que não, minha vista começa a ficar turva e me dá uma dor de cabeça arrochando na cabeça. Passo de 4, 5 dias com essa dor de cabeça. Eu faço tratamento da tireoide e vou fazer a cirurgia. A senhora acha que é da tireoide ou não? Tem mais um restinho. Citalopram, tomo clonazepam para ansiedade, para depressão. O senhor acha que também tem vontade de deixar e não consigo? Será que a dor de cabeça é da tireoide ou desse remédio que eu estou tomando? Tireoide e depressão. Pronto. Assim, qualquer sintoma novo, se o paciente começou algum remédio recente, no paciente idoso, a gente sempre tenta colocar a culpa no remédio e manda suspender, assim, dependendo. Então, sintoma novo com começo de medicação nova, a gente sempre bota a culpa no remédio em paciente idoso. No caso dela, que já faz tempo, jamais. Ela não pode, Deus me livre dela aparecer esse remédio. Ela vai ter muitos problemas. O paciente, quando faz tratamento para ansiedade, depressão, insônia, ele tem que entender que o médico vai desmamar esse remédio. Não tem como desmamar porque ele tem abstinência, ele piora muito. E a sensação que ele está bem é ali por alguns dias, enquanto tem neurotransmissor no receptor cerebral dele. Armazena uma coisinha, então isso então não suspende. Ela perguntou se a dor era da tireoide ou do remédio. Do remédio eu acho pouco provável, a não ser que ela tenha começado esses dias e o remédio esteja fazendo algum efeito adverso. Sim, aí nesse caso pode ser. É muito provável que seja tireoide ou alguma complicação da doença na tireoide. A tireoide é um órgão, uma glândula, fica no pescoço, que ela mexe com tudo. Ela tem receptor na grande maioria dos órgãos e sistemas, no cérebro, no intestino, tem receptor no coração, tem receptor em tudo que é canto. Então, quando a tireoide tem problema, tudo fica desmantelado. A gente não defeca bem, perde apetite, ou ganha apetite demais, fica fraco, ou fica agitado demais, dorme demais ou dorme de menos, fica esquecido ou fica assim, com demência. Então, é provável, prefiro colocar a culpa na tireoide do que mesmo nas medicações. São medicações seguras, essas duas que ela falou, e teria que ser, lógico, dor de cabeça a gente tem sempre que dar uma avaliada, ver se uma dor de cabeça do tipo cefaleia tensional, se tem algum sinal de alarme, leia-se febre com dor de cabeça, leia-se sinal de irritação na nuca, rígida, leia-se perda motora, perda visual súbita. Dor de cabeça com isso, a gente um sinal de alarme, a gente tem que resolver logo. Mas se for uma dor de cabeça daquelas que não é tão intensa, fica dos dois lados incomodando, isso é uma cefaleia tensional. Ou se é daquela do tipo enxaqueca, unilateral, que pulsa, fica latejando, aí é do tipo enxaqueca. Cada uma tem uma abordagem diferente. Então, é mais provável que a tireoide tenha... Se alguém tiver que ter culpa entre tireoide e medicamento, eu colocaria a culpa mais na tireoide. Mas tem que se investigar várias outras causas, porque dor de cabeça não tem uma só causa.